Fachada do STF. A imagem espelhada descortina-se para as laterais, vista interna do plenário vazio. Estamos de volta com o Direto do Plenário. Vamos acompanhar a segunda parte da sessão plenária da tarde desta quinta-feira. Lembrando que já retornamos ao sistema presencial. Os ministros, nesse momento, entrando no plenário do Supremo Tribunal Federal para ocupar os respectivos lugares para a continuidade da sessão de hoje. Continuidade do julgamento, portanto, da ação direta de inconstitucionalidade. Você acompanha a partir de agora direto do plenário. Podemos sentar. Os ministros tomam seus lugares na mesa em formato de U invertido. Vamos retomar o julgamento com o voto agora de Sua Excelência, o ministro Alexandre de Moraes. O ministro Alexandre de Moraes está à direita da mesa em formato da letra U invertida. Excelência, ministro Luiz Fux, cumprimento a nossa vice-presidente, ministra Rosa Weber, ministros, doutor Aras, procurador-geral da República. Alexandre de Moraes tem pele clara, é completamente calvo, usa toga preta, por cima do terno escuro, camisa branca, gravata azul. Sustentações orais. Presidente. STF julga ação sobre se é possível representação fiscal para fins penais nos crimes contra a Previdência Social. Sobre o significado dessa lei. Há duas formas no mundo de se combater sonegação fiscal. A certa e a nossa. O Brasil, ele trouxe tudo de errado para combater sonegação fiscal, inclusive essa lei. É tudo de errado. O Brasil aposta no mal pagador. Há uma evolução histórica que começou a partir de 1945, em que o pagamento do tributo na primeira instância, o sonegador que pagasse na primeira instância administrativa extinguiria a punibilidade. Isso foi evoluindo ou involuindo, e por um tempo, se pagasse antes do recebimento da denúncia, extinguia a punibilidade. Agora, se pagar qualquer tempo, extingue a punibilidade. Isso é o em pauta, a DI 4980, requerente PGR. Porque o sonegador é pego, ele vai pagar por quê? Ele vai esperar, vai enrolando. Aí ele perde administrativamente. Por que vai pagar? É denunciado. Só quando ele perceber que não tem mais a mínima possibilidade de vitória, ele paga. Isso, lamentavelmente, isso se reflete na arrecadação, e isso se reflete, e nosso colega, o ministro André, foi à AGU, sabe disso, isso se reflete também na questão previdenciária. Foi juntado aos autos, eu vou achar aqui, eu tentei atualizar, mas não consegui até agora, mas só de sonegação do regime geral de previdência até 2009, então tem 12, 13 anos, 117,6 bilhões decorrentes de sonegação. Exatamente porque a legislação é frouxa. A legislação é feita para não pegar ninguém. O bom pagador, ele acaba se sentindo realmente desmoralizado com tantas as chances dadas para que não se pague realmente. E essa alteração aqui do artigo 83 é mais um avanço nesse sentido de não se fazer nada realmente, de não se combater a sonegação. É uma opção legislativa, eu já adianto que vou acompanhar parcialmente o relator, é uma opção legislativa, uma péssima opção legislativa, mas realmente até pelos precedentes, o entendimento da Corte, não poderia, a meu ver, não poderia ser declarada inconstitucional.
totalmente inconstitucional. As inconstitucionalidades formais suscitadas, uma delas, a questão da relevância e urgência, eu entendo convalidada, inclusive porque convertida em lei. A outra eu diria que é algo cinzento, apesar do Supremo Tribunal Federal ter afastado anteriormente a questão ser de natureza penal ou processual. Nós sabemos que as medidas provisórias, não há possibilidade de edição de medida provisória em matéria penal e em matéria processual, inclusive processual penal. Mas o que o Supremo Tribunal Federal entendeu, seja como elemento normativo do tipo, seja como condição de punibilidade, e aí os habeas corpus e as decisões do Supremo acabam variando, não foi exatamente a representação do fiscal, né? A representação fiscal foi a necessidade do lançamento definitivo do tributo. E eu saliento aqui o voto da eminente ministra Carmen Lúcia, que cumprimento agora, a definição no HC 96092, onde Sua Excelência colocou, embora tenha sido unânime a decisão proferida pelo plenário do Supremo, apenas um fundamento foi efetivamente acolhido por todos os ministros que participaram daquele julgamento, qual seja a inviabilidade da coexistência da persecução penal, a englobados inquérito, ação penal e processo crime, com o processo administrativo que conclui pela suspensão da exigibilidade do tributo. E o Supremo avançou nisso, dizendo que o Ministério Público não fica tolhido se não houver a representação, desde que tenha ocorrido o lançamento do tributo. Sabemos que na prática, por isso que disse que é cinzento, na prática, o Ministério Público fica tolhido, porque acaba tendo que aguardar aquele final e o lançamento. Mas esse entendimento, essa evolução de entendimento do Supremo Tribunal Federal, retira, ao meu ver, a possibilidade de se considerar a representação fiscal como uma condição de procedibilidade da ação. Não sendo assim, então não seria matéria processual, afasto a inconstitucionalidade formal aludida aqui. A outra questão, presidente, no mérito, nas inconstitucionalidades materiais apontadas, isso realmente já foi muito discutido anteriormente pelo Supremo Tribunal Federal, a inclusão de novos tipos penais, uma nova legislação, permite realmente a rediscussão, e aí aproveito também para afastar a incidência do precedente de ontem, na nossa discussão de ontem, porque aqui há um texto normativo novo, em que pese toda a consideração seja absolutamente idêntica, mas há um texto normativo novo. E isso já foi detalhadamente discutido e, consequentemente, acompanho nisso inteiramente o eminente ministro relator, que foi acompanhado pelo ministro André Mendonça. Agora, presidente, eu não entendo que a diferenciação entre delito material e formal aqui seja inútil. Dos dois delitos, há um delito previdenciário que é eminentemente formal. Se é eminentemente formal, não há necessidade de lançamento. Se não há necessidade de lançamento, não há necessidade de se aguardar o final do procedimento administrativo, e o Ministério Público, nesse caso, pode imediatamente atuar. Então, não me parece que seja só aqui acadêmico, doutrinário, mas me parece que há um entendimento pacificado que nos delitos materiais, começou isso nos tributários, e agora vale para os previdenciários, o lançamento definitivo ou elemento normativo do tipo ou condição objetiva de punibilidade. Precisa se aguardar. Agora, quando não há necessidade de lançamento definitivo para tipificação penal, na questão dos delitos formais, então não há necessidade de se aguardar. O delito é formal,
mas se abriu um procedimento na Receita. Vamos aguardar até a Receita, depois de anos, falar, não, realmente, aqui o delito é formal, não há necessidade de representação. Então, nesse caso, me parece que haveria tolimento da atuação do Ministério Público. Eu faço essa diferença, como prometi, serei rápido, eu faço essa diferença e, em virtude disso, julgo parcialmente procedente a apresentação direta de constitucionalidade, para conceder interpretação conforme a Constituição, ao artigo 83 da Lei 9430, sem redução de texto, mas de modo a afastar a necessidade de prévio esgotamento das instâncias administrativas em relação aos crimes formais. Em relação a esses, não há, a meu ver, necessidade de prévio esgotamento da instância administrativa para encaminhamento ao Ministério Público da representação fiscal, formalizada pelas autoridades administrativas. Consequentemente, em relação a esses, é possível que, concomitantemente, o Ministério Público atue, mesmo que haja, por parte da Receita, das autoridades administrativas, haja algum procedimento. E há, dos dois delitos citados, um deles é eminentemente formal, não há discussão doutrinária em relação a isso. É eminentemente formal, o STJ já definiu isso e basta a leitura das elementares do tipo para se verificar. É assim que voto, presidente. Muito obrigado, ministro Alexandre de Moraes. Concedo a palavra agora à sua excelência, o ministro Edson Fachin. Muito obrigado, senhor presidente. Cumprimento Vossa Excelência. O ministro Edson Fachin senta-se à esquerda. Tem pele clara, cabelos grisalhos, calvo na parte superior, óculos de armação metálica, bigode grisalho, toga preta por cima do terno azul marinho, camisa branca, gravata azul. Sou procurador-geral da República. STF julga ação sobre se é possível representação fiscal para fins penais nos crimes contra a Previdência Social. O relator ministro Nunes Marques, no canto direito inferior da tela, a janela com a intérprete de Libras. Das advogadas que aqui compareceram, honrando a tribuna desse Supremo Tribunal Federal, do defensor público que sustentou e do senhor advogado que também esteve nesta tribuna presencial. Eu irei juntar declaração de voto, senhor presidente, por isso farei uma sucinta intervenção oral, no sentido de que adoto o relatório proferido por sua excelência, o ministro Nunes Marques, explicitando tratar-se de uma ação direta de inconstitucionalidade em face do já mencionado artigo 83 da Lei 9430, com alteração em medida provisória, convertida em 2010 na Lei 12.350. Tal como Sua Excelência, também conheço da ação e examino preliminarmente, e deixarei este exame na declaração de voto, as circunstâncias que foram objeto da devida, em meu modo de ver, consideração por Sua Excelência o relator, bem como pelo ministro André Mendonça, no que diz respeito aos requisitos da medida provisória aplicáveis a esse caso concreto. Eu vou na mesma linha de Suas Excelências e cito o magistério do professor Dr. Clemerson Merlin Cleve, nas suas obras sobre medidas provisórias, e, portanto, adoto esta compreensão no que diz respeito às exigências de relevância e de urgência e do controle político, jurídico, normativo efetuado pelo próprio Parlamento. No que concerne ao mérito, senhor presidente, antecedeu-nos o voto sempre acutíssimo de Sua Excelência, o eminente ministro Alexandre de Moraes, que traz uma preocupação de fundo extremamente importante, porque diz respeito a não apenas a dimensão formal dessa discussão, mas sim condutas que lesionam o patrimônio público, nesse caso, o patrimônio da Previdência Social, diante de lesões que são praticadas em face
do inadimplemento das obrigações ou dos deveres tributários. Todavia, a questão central, como Sua Excelência também assim entendeu, é de examinar se o crime de apropriação indébita previdenciária, por ser formal, necessita ou não do esgotamento das instâncias administrativas para o ajuizamento da ação penal. A tese da Procuradoria-Geral da República é aquela segundo a qual a violação do princípio da proporcionalidade e os dispositivos constitucionais que menciona em seus preceitos, portanto, não necessitaria desse esgotamento. O eminente ministro relator, ministro Nunes Marques, em meu modo de ver, no voto que Sua Excelência proferiu ao analisar a alegada inconstitucionalidade, relembrou com todo acerto o julgamento que já se levou a efeito neste tribunal, na ação direta de inconstitucionalidade 1571, da relatoria do eminente ministro Gilmar Mendes. E lá a matéria, de algum modo, restou enfrentada quando se assentou que a norma impugnada tem como destinatários os agentes fiscais, em nada afetando a atuação do Ministério Público. Além disso, do ponto de vista da configuração do crime, não tenho dúvida alguma tratar-se de delito que não se enquadra na classificação a qual restou sustentada na petição inicial, ou seja, não me parece que mereça acolhimento o argumento de estarmos diante de crime de natureza formal, que diz respeito à impropriação indébita dessa natureza. Por isso, esse delito, que é um delito omissivo material, é um não fazer ou uma prestação de fato negativo, cujo correlato diz respeito a uma incidência sancionatória de índole penal, pressupõe, em meu modo de ver, precisamente a constituição do respectivo crédito. Por isso, senhor presidente, entendo que não há o vício de inconstitucionalidade imputado, estou também julgando improcedente a ação e acompanhando Sua Excelência, o eminente ministro relator. É como voto, senhor presidente. Vossa Excelência vota pela improcedência. Ministro Roberto Barroso afirmou suspeição. Como vota Vossa Excelência, nossa vice-presidente, ministra Rosa Weber? Senhor presidente, cumprimento Vossa Excelência. A ministra Rosa Weber senta-se à esquerda, ao lado do ministro Fachin. Especial eminente relator, ministro Nunes Marques. Cumprimento também o eminente procurador-geral da República, doutor Augusto Aras, as senhoras e os senhores. A ministra Rosa Weber tem pele branca, cabelos louríssimos, curtos e lisos, na altura do pescoço. Virtual. Usa um chale colorido e sobre ele a toga preta. Também, muitas vezes enfatiza, eu trago um voto escrito, vou juntá-lo aos autos e me limito a brevemente dizer que estou acompanhando na íntegra o voto do eminente relator, pedindo vênia à divergência parcial aberta ao ministro Alexandre de Moraes. Também eu conheço da ação, na medida que houve alteração do quadro normativo a despeito da matéria com a redação do preceito impugnado, redação anterior, já tivesse ensejado uma ação direta de inconstitucionalidade nessa corte, mas aqui há sim alteração do quadro normativo, então também STF julga ação sobre se é possível representação fiscal para fins penais nos crimes contra a Previdência Social. Qualquer vício de inconstitucionalidade formal ou material na linha dos fundamentos expostos, tanto pelo ministro Nunes Marques, como pelo ministro André Mendonça e agora pelo ministro Fachin. Então, conheço da ação e julgo improcedentes os pedidos.
Uhum. Ai, meu Deus. O ministro Dias Toffoli não conseguiu entrar. Então, ministra Carmen Lúcia, Vossa Excelência tem a palavra. Senhor presidente, cumprimento Vossa Excelência. A ministra Carmen Lúcia também senta-se à esquerda, ao lado da ministra Rosa Weber. Assomaram a tribuna. A ministra Carmen tem pele branca, cabelos grisalhos, lisos e curtos na altura do pescoço. Usa toga preta por cima da blusa branca. No meu caso, tenho sempre repetido como procedimento. Eu estou conhecendo da ação por considerar que houve alteração das normas, em que pese não haver maior alteração de conteúdo do que antes nós já discutimos e julgamos. Entretanto, aqui, como foi dito desde o voto do ministro relator, houve uma alteração que se afasta do que decidimos ainda na tarde de ontem. Eu estou conhecendo da ação e, no mérito, senhor presidente, não me parece comprovada nenhuma inconstitucionalidade formal ou material que pudesse macular esta norma que, como foi dito e repetido desde o voto do ministro relator, já vem sendo aplicada há uma década. Eu estou, senhor presidente, conhecendo da ação e julgando improcedente o pedido, incluído aí o pedido subsidiário, com todas as vênias, em parte, do ministro Alexandre de Moraes, que faz observações da maior gravidade sobre essa distinção entre crime de natureza material ou formal, mas aqui realmente não vislumbro nada que pudesse tisnar de alguma mácula esta norma. Estou julgando improcedentes os pedidos, portanto, presidente. Muito obrigado, do ministro relator. Muito obrigado, ministra Carmen Lúcia. Agora passo a palavra ao nosso ministro Ricardo Lewandowski para o seu voto. Pois não, senhor presidente, cumprimento Vossa Excelência. O ministro Ricardo Lewandowski senta-se à direita. Especialmente os oradores. Pele branca, cabelos grisalhos, levemente calvo no topo da cabeça. Usa toga preta por cima do terno escuro, camisa branca, gravata azul. Pela excelente sustentação oral que STF julgação sobre se é possível representação fiscal para fins penais nos crimes contra a Previdência Social. Fez menção à minha pessoa, relembrando os tempos passados em que convivemos na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Eu como professor e Sua Excelência o advogado como aluno, então, e agora um brilhante advogado e orador perante este Supremo Tribunal Federal. Senhor presidente, antecipo a conclusão do meu voto dizendo que, com a devida vênia, acompanho integralmente o substancioso voto do eminente relator. Eu digo que o tema não é novo nesta Corte, nossa jurisprudência é firme, no sentido de que a persecução penal nos delitos contra a ordem tributária exigem que se esgote a instância administrativa. Cito o HC 92002 de São Paulo, que foi relatado pelo ministro Celso de Mello. Na mesma linha, senhor presidente, eu cito também um inquérito que foi julgado pelo plenário desta Suprema Corte, de número 2537, na verdade, um agravo regimental num inquérito, do qual foi relator o ministro Marco Aurélio, em que se repisou essa tese, e observo, senhor presidente, com a devida vênia do ministro Alexandre de Moraes, que nenhum desses julgados se fez distinção acerca do fato se o crime era formal ou material, a natureza, o aspecto ontológico deste ilícito, desse delito. Cito em pauta, ADI 4980, requerente PGR. STF, julgação sobre se é possível representação fiscal para fins penais nos crimes contra a Previdência Social. Quem vota é o ministro Ricardo Lewandowski. Na esfera administrativa, se existiu ou não, e há alguma relação tributária dele, contribuinte, com a administração pública. Eu também faço menção, senhor presidente, a um HC 204/688 de São Paulo, um agravo regimental, em que também perfilho esta mesma tese,
E neste HC, no voto que transcrevo parcialmente, eu faço menção a um julgado, mais precisamente ao inquérito 3.102 de Minas Gerais, também julgado pelo plenário, do qual foi relator o ministro Gilmar Mendes, e de forma muito proficiente, como é a sua característica, senhor presidente, ele comenta, num determinado trecho de seu voto, que a doutrina está muito dividida com relação à natureza jurídica deste delito. Ora, lhe atribui uma natureza material, como Celso Delmanto, por exemplo, como Luiz Regis Prado, e ora formal, como Guilherme de Souza Nucci e César Roberto Bittencourt. Portanto, senhor presidente, eu entendo que não é o momento, não é o caso de fazermos esta distinção que o ministro Alexandre de Moraes fez, claro, trazendo, inclusive, sua experiência como combativo integrante do Ministério Público Paulista, preocupado com a rigidez fiscal do Estado, da administração pública. Mas, então, senhor presidente, com esses singelíssimos argumentos, eu voto pela improcedência desta ação direta de inconstitucionalidade e, portanto, fazendo coincidir o meu voto integralmente com o voto do eminente relator, ministro Nunes Marques. Muito obrigado, ministro Lewandowski. Vossa Excelência, então, conhece julgo improcedente, os termos do voto do relator. Como vota o nosso decano, ministro Gilmar Mendes? Boa tarde, presidente. Boa tarde. O ministro Gilmar Mendes participa por videoconferência. Advogados que fizeram. Tem pele clara, cabelos grisalhos, calvo na parte superior, óculos de armação escura, em formato quadrado. Usa toga por cima do terno escuro, camisa branca, gravata escura. Outros colegas. Está numa sala com janelas à direita e uma parede de madeira ao fundo. STF julgação sobre se é possível representação fiscal para fins penais nos crimes contra a Previdência Social. Na parte conclusiva, dizendo que, cabendo privativamente à autoridade administrativa a constituição do crédito tributário, atividade esta que tem o escopo de afirmar a efetiva existência ou não de tributo eventualmente devido, nele incluídas as contribuições previdenciárias, não haveria justa causa para instauração de inquérito policial ou ação penal para persecução penal de crime de apropriação indébita previdenciária, sem que esteja definitivamente encerrado o processo administrativo em questão. Estou citando Paulo Dariva, o direito de apropriação indébita previdenciária, crime de omissão material, Livraria dos Advogados. Portanto, não verificada a distinção apontada pela parte autora, impõe-se a aplicação do precedente, a meu ver, assentado pelo plenário, ao analisar a redação original do artigo 83 da Lei 9.430 de 96, visto que a redação foi, em essência, mantida no quanto agora impugnado. Assim, a meu ver, não se verifica tanto a inconstitucionalidade formal, como já foi apontado de forma percussiente pelo eminente relator e aqueles que o acompanharam, como também a inconstitucionalidade material. E, por isso, também, presidente, pedindo todas as vênias, julgo improcedente a ação direta. Muito obrigado, ministro Gilmar Mendes, que julga improcedente também a ação direta. Alguns aspectos me chamaram a atenção. Ministro Luiz Fux, presidente do STF. Que vão levar à minha conclusão. Em primeiro lugar, hoje, odiernamente, se estabelece um novo estatuto do contribuinte em que o contribuinte não é mais objeto de tributação, senão sujeito de direitos. E com essa nova ótica, a interpretação que se faz sobre os desvios tributários não é aquela interpretação que se fazia outrora, em que se considerava a sonegação quase que em ré ipso, e aí se condenava o contribuinte. E exatamente em função dessa nova visão do Estatuto do Contribuinte é que esses procedimentos trazem a certeza necessária para que possa se iniciar uma ação penal, e assim que se tem comportado a nossa jurisprudência.
STF julga ação sobre se é possível representação fiscal para fins penais nos crimes contra a Previdência Social. Mas uma família mista, romano-germânica e anglo-saxônica, e prestigia muitos precedentes. Os precedentes têm de ser íntegros, coerentes, estáveis. Overruling em casos excepcionais, a mudança, a superação. E, a verdade, a nossa jurisprudência estável é exatamente nesse sentido, que esses procedimentos conferem a certeza necessária para que a pessoa possa ser processada criminalmente por sonegação. Além disso, a teoria geral do direito fiscal, do direito tributário, ela adota a principiologia do direito penal, porque tributo é um imposto, é imposto. Sempre se afirmou isso em todas as obras seculares de direito tributário, se aplica à teoria tributária os princípios do direito penal. E aqui, como destacou o ministro Lewandowski, há uma divergência bastante notória sobre ser formal ou material delito. Por quê? Porque os delitos contra a ordem tributária eles têm que causar um prejuízo, eles têm que ter um resultado. Então, eles não podem ser um crime como solicitar, como a corrupção, solicitar, prometer. Não, isso é um crime contra a ordem tributária. E esses crimes contra a ordem tributária, eles exigem um prejuízo. E a forciori, como destacou o ministro Alexandre Moraes, o lançamento prévio. Além disso, eu anoto que ouvi da tribuna com muita atenção a ilustre advogada, doutora Ângela Sinac, no sentido de que hoje a ordem jurídica tributária mundial ela se faz num contencioso administrativo tributário. Só se judicializa a questão legal, a questão jurídica. Então, por exemplo, nós jamais julgaríamos o recurso ordinário desde o início, a ação fiscal, mas apenas nos pronunciaríamos sobre é cabível um imposto ser base de cálculo de outro imposto? É isso que, ordinariamente, se exige de uma corte constitucional. Por quê? Porque o contencioso administrativo tributário ele é formado por homens que têm uma notável expertise nessa área e não são doutrinadores, às vezes, são bons contabilistas, técnicos de contabilidade, economistas que sabem bem a repercussão desses eventuais desvios. Por outro lado, nesse caso específico, quer dizer, se nós admitimos, independentemente de um pronunciamento definitivo da administração fiscal sobre a ocorrência do dano ao erário, que é um crime contra a ordem tributária, nós estaremos aqui em contraposição à nossa própria súmula, à nossa própria jurisprudência, no sentido que não se admite que, através de tributo, se utilize essa estratégia como meio direto de coerção para pagamento de tributo, porque é evidente que uma pessoa de bem, diante da iminência de ser processada criminalmente, ela corre e paga e vai discutir depois a repetição do indébito para receber, não se sabe quando, através de precatório. Então, todos esses fatores me conduzem a pedir vênia à Sua Excelência, o ministro Alexandre Moraes, e acompanhar a maioria já formada, inclusive com relação às questões formais, que aqui foram muito bem já destacadas sobre a medida provisória, não é de natureza penal, nem processual penal, e com relação àqueles outros aspectos que foram levantados em relação à matéria formal. Senhor presidente, Vossa Excelência me permite? Claro. A intervenção que Vossa Excelência faz me trouxe a lembrança, e peço licença... Ministro Edson Fachin. Do conhecimento que tive quando fazia um período sabático no Instituto Max Planck, em Hamburgo, conheci pessoas que haviam trabalhado exatamente no Tribunal Superior das Finanças da Alemanha, cuja sede é lá no sul, em Munique, e que revela este grau de especialização que Vossa Excelência está a se referir. Ou seja,
STF julga ação sobre se é possível representação fiscal para fins penais nos crimes contra a Previdência Social. Da normatividade demanda mesmo uma expertise que muitas vezes criam-se cortes ou tribunais que, na verdade, nascem dessa interseção entre o Estado, a administração e o Estado, juiz. Portanto, há de se fazer, digamos, num sistema como o nosso, onde essa distinção praticamente não se coloca, fazer esse juízo de contenção que Vossa Excelência vem de mencionar e apenas toma a liberdade de aduzir este dado à guisa apenas de uma troca de ideias. Muito obrigado, senhor presidente. Muito bem acrescentado por Vossa Excelência, que sempre traz com muita riqueza de detalhes a sua experiência magnífica na área jurídica e na área da cultura em geral. Ministro Luiz Fux, presidente do STF. O resultado que a Corte, por maioria, conheceu e julgou improcedente a ação direta de inconstitucionalidade 4980, vencido parcialmente o ministro Alexandre de Moraes. De sorte que essa lavratura do acordo permanece com Sua Excelência, o ministro Nunes Marques. Nós temos uma outra DI, mas com várias sustentações orais que não seriam úteis se fossem realizadas agora, para depois retomar o julgamento. Então, eu, com a licença do colegiado, eu agradeço a colaboração de todos, dos servidores, dos advogados e de todos aqui presentes, e declaro encerrada a sessão.